Boa noite, dando continuidade ao nosso estudo na série Focados no Reino. Como nós sempre falamos, toda segunda-feira aqui, passando estudo para as pessoas e voluntários aqui do projeto missionário infantil Além das Muralhas. E nós temos falado sobre as nossas guerras, as batalhas espirituais que nós enfrentamos, né? E como nós sempre falamos, pelo simples fato de termos sido tirados do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Então, acontecem as nossas guerras aí, porque nós somos arrancados das mãos de Satanás. Eu não sei se vocês se lembram da última coisa que nós falamos na última segunda-feira. Alguém se lembra? Oi? Eu falei que a gente ia comentar sobre o endemoniado de Gadareno, né? A gente ia falar um pouquinho sobre a questão dos demônios territorialistas, mas hoje à tarde o Espírito Santo deu uma outra coisa ainda antes desse assunto. Então, provavelmente a gente vai destrinchar esse assunto do Gadareno na próxima aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas situações e nós estávamos lendo, comentando sobre as nossas armas espirituais na última aula, não foi? De Efésios 6, a partir do versículo 10. E nós estávamos falando com vocês sobre as nossas armas. E a primeira coisa que é mencionada ali na armadura de Deus é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E eu falei sobre de que forma a gente se fortalecia em Deus, né? E através da oração. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o versículo 12 de Efésios 6. Vamos lá? Se alguém puder fazer o favor de abrir um pouco essa janela, hoje aqui está quente. Está acostumada com a terra do frio, né? Mas hoje está bem abafado aqui, graças a Deus. Mas é bom o arzinho correndo, né? Para ventilar, porque esquentou bastante, né? Então, olha só, alguém que encontrou aí Efésios 6,12 pode ler, fazer um favor? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Falando que a nossa luta é contra principados e potestades. Então hoje será o nosso assunto. A gente vai ver dentro da Bíblia sobre o que são e como agem os principados e potestades. Por isso nós falamos que um dos próximos assuntos a serem tratados será do endemoniado Gadareno, né? Porque a gente vê que aqueles demônios, era uma legião, eles estavam dominando num território. E quando Jesus chegou perto do homem que estava possuído por essa legião, a primeira coisa que eles falaram com Jesus é o seguinte: você veio nos atormentar antes do tempo? Porque já está determinado o dia do juízo em que Deus vai executar, né, sobre todos os demônios, sobre Satanás e seus anjos. Já foi decretado a derrota deles, mas tem um dia determinado onde Deus vai acabar com toda a graça dele no mundo, né? E isso já foi determinado lá, já desde o Jardim do Éden, Gênesis 3,15, quando fala sobre a vinda de Jesus, a semente da mulher e a semente da serpente, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça, né, da semente da serpente. E nós vemos que Jesus, ele começou essa obra de redenção na cruz do Calvário. Mas o final de Satanás já está decretado. E pelo fato de cada um de nós termos sido tirados do domínio dele, do império das trevas, nós já vimos isso em Apocalipse 12, ele vem guerrear contra nós. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse domínio, né? Como agem os principados e as potestades. A gente vai lá agora para o livro de Daniel, no capítulo 9. E eu gostaria que vocês deixassem aberto aí, que a gente vai mencionar e vai pontuar alguns versículos de Daniel 9. Nós vamos ler de 20 a 23 primeiro.
Sim. Daniel 9, de 20 a 23. Se alguém quiser ler para mim, fazendo um favor. Pode ler? Pode. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, eles lançaram a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Está muito diferente, gente, que eu estou no Não, pode ler. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da adoração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, olha só. Aqui a gente vê que Daniel, ele começa a buscar a Deus. E pelo fato dele começar a buscar a face de Deus, começa uma guerra. E ele mesmo não sabia por que ele estava enfrentando aquela guerra. E nós, quando entramos em algumas situações, nós falamos aqui na semana passada, se eu não me engano, foi a Andréia, que falou que ela estava em guerra espiritual e ela acordou como se tivesse guerreado fisicamente, né? Então, quando a gente fala sobre essas coisas com algumas pessoas, parece que a gente está falando algo absurdo, mas não tem nada de absurdo. Então, a gente vai ver isso dentro da palavra de Deus, porque nós temos que estar mais do que nunca pautados na palavra de Deus. Porque eu já falei para vocês que o tempo que a gente está vivendo não é um tempo mais do visível, do natural, não. É um tempo do sobrenatural. Então, tem algumas coisas que pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, né, elas não entendem, porque parece loucura, como a Bíblia diz, né? Tem coisas que aos homens, com os olhos naturais, parece loucura, mas quando a gente está direcionado, quando a gente está guiado, quando a gente está na condução do Espírito Santo de Deus, e quando a gente não limita o poder de Deus, a gente entra, então, numa dimensão do sobrenatural, como eram esses homens. Porque a gente às vezes vê o que os homens do passado fizeram e a gente fala assim, nossa, eu queria ser como fulano. A gente não tem assim uma referência ou alguém da Bíblia que a gente olha e fala assim, eu queria ser como Elias, eu queria ser como Moisés, que viu Deus face a face. Outros queriam ser como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Então a gente olha para esses homens como se eles fossem muito diferentes de nós. E na verdade a Bíblia diz que assim como Elias ou qualquer um dos profetas, eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas falhas, sujeitos aos mesmos problemas. Mas o que nos diferencia desses homens do passado? O que nos torna diferente? O que vocês acham? Eu acho que é busca e entrega. Eles buscavam mais, se entregavam mais. Busca e entrega. Tem uma palavrinha, intimidade. E é o que nós realmente precisamos, assim, buscar com Deus, como eu falei para vocês, para vencermos as nossas guerras. Nós vemos Daniel aqui, ele começa a orar em favor de quem? Do seu povo. Nós, quando oramos por uma pessoa, eu já falei que nós entramos na guerra daquela pessoa. E até muitas pessoas também não entendem uma coisa que eu vou falar para vocês hoje. A gente tem que orar por todos? Tem, mas tem guerras que não são nossas. Tem guerras que nós só podemos entregar nas mãos de Deus, porque é Deus quem vai fazer. Por quê? Para que haja uma vitória, depende da pessoa por quem nós estamos orando, depende da vontade de Deus e depende de uma série de coisas no mundo espiritual. Então, às vezes, você vai se desgastar tanto por uma pessoa que não está com o coração pronto, não está preparada, não está no momento de você ir, e se você for para entrar e pegar a guerra dela também, vai ser um peso desnecessário.
Então, orar por todo, nós devemos orar, mas eu estou falando em termos de guerra, porque tem coisas que o nível de intensidade dessa guerra é tão forte, que se você não estiver preparado, você vai para a guerra com tudo, mas você vai ser arrebentado. E isso se reflete também, né? Por isso a gente brinca, abrindo um parênteses quando eu falo, né? Cada um no seu quadrado, porque a gente sempre fala e eu repito e friso sobre isso. Não adianta eu querer dar para um a tarefa que é do outro, porque Deus dá uma guerra para cada um e dá a ferramenta adequada para aquela pessoa guerrear. Então, se eu colocar uma pessoa que Deus está chamando para dar aula, curso, cabeleireiro, Deus deu a ela uma responsabilidade de ensaiar com as crianças. Aí eu pego ela no meu sem pensar, sem noção, e eu coloco para guerrear as tuas guerras. Eu coloco para entrar na frente da batalha, da intercessão. O que vai acontecer com ela? Pode até ela morrer, mas que ela vai levar umas poucas e boas, ela vai, porque ela não recebeu as ferramentas adequadas para ela entrar naquela guerra. E às vezes, para Deus dar uma ferramenta para a gente, são os processos que a gente vai passando, são experiências que Deus vai proporcionando. Então a gente vai sempre melhorando, se aperfeiçoando, vai se preparando e cada vez estando mais habilitado para fazer aquilo que Deus quer. Mas tudo tem o seu tempo certo, tem a hora certa de acontecer. Então olha só, aqui de novo nós já lemos esses versículos uma vez. Por que eu volto? Ele diz o seguinte, que desde o início que ele começou a orar, coloquem isso bem na cabeça de vocês, aparece o anjo, quando ele fala o homem, mas não o homem, o anjo Gabriel, né? E Gabriel e Miguel são os únicos nomes de anjos que a Bíblia menciona. Então, dá a entender para a gente, e por isso a gente lê Efésios 6:12 primeiro, que existem no mundo espiritual algumas hierarquias, né? Assim como aqui na Terra existe uma hierarquia na questão militar, no mundo espiritual também existem essas hierarquias. E a gente tem que entender de hierarquia tanto humana quanto espiritual. Porque tem coisas, como eu falo, que você só ora, mas quem entra na guerra não é você. Você tem que orar e saber que você colocou diante de Deus, como eu disse para as crianças no sábado, diante daquele que tudo vê, daquele que tudo pode e daquele que tudo sabe. Se Deus sabe tudo, pode tudo e ver tudo, tem alguém melhor do que Ele para a gente colocar as nossas guerras, os nossos problemas, as nossas dificuldades em oração? Porque a gente às vezes ora, mas a gente quer resolver com a nossa própria força. Mas a gente tem que orar e saber que nas nossas guerras nós não estamos sozinhos. Nós precisamos aprender que Deus disponibilizou ajuda. Porque eu vou falar para vocês, ai de nós se lutássemos as nossas guerras sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente tem dificuldade de passar pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, porque a gente bota tudo, né? Bota nas costas, como diz a Carla, arremata no peito, né? Arremata no peito, joga tudo para as costas, aí como que você fica? Você não aguenta. Você não aguenta. Porque Deus manda a gente descansar nele. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então tudo começa, como ela falou, com a entrega. E quanto mais você se entrega, mais intimidade você tem com Deus. E quando você vai tendo intimidade, você vai aprendendo algumas coisas do mundo espiritual que dão pra gente a certeza de vitória. Então, a primeira coisa que nós temos que ter certeza é de que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nas suas guerras. Deus colocou os anjos dele para nos servir.
Vamos ver lá o que diz o Salmo 34, versículo 7. Quem encontrou primeiro pode ler, fazendo um favor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Presta atenção nessa palavrinha aí. O anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem. Os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que temem a Deus. E esse temer aí não é no sentido de ter medo, mas é de ter respeito, de ter temor, de ter consideração, de saber com quem que você está lidando, de saber com quem que você está tendo intimidade. Então o anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem. Por isso que muitas vezes a gente ora e Deus vai dando livramentos que a gente nem imagina. Quantos livramentos durante o dia Deus dá para nós? Quantas vezes a gente vê a mão de Deus e a gente fala assim, meu Deus, poderia ter acontecido coisa pior. Então a gente tem que ser grato, porque tem coisas que Deus livra a gente que a gente não está nem vendo, mas os anjos de Deus estão nos livrando e nos guardando. Aí muitas pessoas elas vão falar, né, por aí sobre o anjo da guarda. Nós não acreditamos assim nessa palavra, nós temos um anjo da guarda, porque na verdade nós não temos um só. São vários anjos nos guardando. São vários anjos nos protegendo. Então, assim, situações que a gente já viveu com Deus, de intimidade com Deus, eu já passei por uma experiência uma vez, e eu creio que alguns aqui já tiveram essa experiência também. Eu estava grávida de 8 meses da minha primeira filha, e eu quase não conseguia mais sair de casa para ir à igreja, porque eu fiquei muito gorda, fiquei muito pesada, muito inchada. E com 8 meses eu ainda levei um tombo, tive uma inflamação na perna. Então aquilo doía, mas doía demais. Já não tinha nem mais calçado que dava em mim. Depois do tombo piorou ainda a situação. E numa dessas vezes eu estava em casa sozinha e eu comecei a cochilar. E nesse cochilo que eu dei, eu senti como se tivesse uma força vindo contra a minha barriga. E eu sentia como se tivesse algo eletrizando minha barriga. E parecia que eu sentia aquela coisa assim, e algo vindo sobre a criança dentro do meu ventre. E eu queria despertar, eu queria reagir, mas eu não conseguia. E aquilo foi sufocando, apertando a minha barriga, e veio algo também sobre a minha cabeça, e eu querendo clamar Jesus, 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 e eu não conseguia. E começou a me dar um desespero, eu comecei a ficar apavorada, porque eu estava em casa sozinha, não tinha ninguém em casa comigo. Naquela época, meu esposo tinha ido para a igreja que ele tocava, né? E eu estava ali sozinha, naquele desespero todo. Olha só o que eu fiz. O medo. A gente esquece, às vezes, nos momentos de medo, dificuldade, a gente esquece aquilo que a gente já aprendeu, a gente esquece aquilo que está na palavra. E no meu momento de desespero, o que eu fiz? Eu corri para o banheiro, veja só, com quase 90 quilos, subi no vaso sanitário e fui olhar no basculhante, que era desses de abre e fecha, né, para cima e para baixo. Olha o risco que eu corri, com quase 90 quilos. Se aquilo quebra, o que poderia ter acontecido? Só Deus para livrar. Então, assim, por que eu fiz isso? Eu comecei a ficar apavorada, eu saí da cama naquele desespero, eu comecei a escutar passos lá de fora, como se pessoas estivessem entrando no quintal todo cercado, 2 metros de altura, tudo cercado, com um portão grande na frente. Mas me deu um pavor, um desespero, eu queria ver e ter a certeza de que não tinha ninguém no quintal, e eu fiz isso. E quando eu saí dali, que eu olhei e não tinha ninguém, aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desse versículo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo? O teu anjo está
anjos estão aqui para me guardar, para me livrar. E eu voltei para a cama, meu coração parecia que ia sair pela boca, aquele desespero, e o bebê removia, remexia, revirava. Eu comecei a clamar, e eu não sei se vocês se lembram daqueles radinhos de cabeceira, que era um despertador, assim, retangular. Sabe como é que era? Tinha um relógio digital, e era rádio também, era rádio relógio. E aquilo ficava ligado do lado da minha cama. E por incrível que pareça, estava desligado. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me acalma, porque daqui a pouco eu vou perder minha filha. Me acalma, Senhor, eu quero sentir tua presença aqui nesse lugar. E de repente, o rádio do nada estava desligado. O rádio, ele começou a tocar aquela música. Anjos poderosos, guardando, ninguém pode destruir. Um exército de anjos, como o seu general me guarda assim. Gente, eu senti tanta presença de Deus. Eu estava com a luz desligada do quarto, estava tentando me acalmar, né, no escurinho. Uma luz entrou dentro do quarto, foi algo tão forte, eu senti a presença de Deus ali me confortando, e eu senti que aquele mal saiu. Então eu entendi naquele dia que existia sim uma força do mal para que eu perdesse a criança, e pior, que eu morresse. Porque Deus tinha promessa para a criança que estava no meu ventre, assim como eu creio que Deus ainda tem promessa na vida dela. Então, assim, foram os primeiros passos que eu fui dando, que eu fui entendendo um pouco mais sobre guerra espiritual. Eu tinha que orar entregando a mão de Deus. Agora eu fui querer dar minha ajudinha. Mas nós temos os anjos de Deus. E quem são os anjos? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 24. Quem encontrar primeiro pode ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Hebreus 1, 24. Mas é bom que vai ficando habilitada aí. Ler a Bíblia. Eu leio bem, 2:24. Tá ruim? Hebreus 1, 24. Pode ler. Não tem. Por isso que eu estou caçando, tem não. Então, peraí. É 2:24, né? Deixa eu ver se eu não notei errado aqui. Não, eu não entendo. Desculpa, é 1,14. É 1,24, não, é 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, é isso? Uhum. Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Aqui, lê no versículo 13, só para a gente entender um pouco melhor. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos por escabelos dos teus pés? Sim, aí está falando sobre Jesus, porque isso foi dito para Jesus. E isso não foi dito para anjo nenhum. Aí ele fala no 14, quem são os anjos? São espíritos ministradores que hão de servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, o que é um espírito ministrador? É aquele que serve, é aquele que trabalha em nosso favor. Isso é que o anjo faz por nós, os anjos fazem, né? Eles são espíritos ministradores. E qual é a função dos anjos? É nos servir. Então, olha só, a gente vê em muitos lugares pessoas que têm visões, porque eu vi um anjo, porque idolatra o anjo. Anjo não foi feito para ser adorado. Anjo, ele foi criado para adorar a Deus e para servir a cada um de nós. Os anjos foram criados para servir a gente. Da mesma forma que nós adoramos a Deus e servimos a Deus, eles também servem a Deus. De que forma? Trabalhando em nosso favor.
Por isso que eu falei, nós não temos um anjo da guarda, nós temos muitos anjos trabalhando com a gente. Mas os anjos de Deus, para que eles possam trabalhar em nosso favor, primeiro, eles agem debaixo de uma ordem de Deus. Então, quando eu falo para vocês que muitas vezes a gente tem que saber se é para orar ou não por outra pessoa, se é para entrar na guerra dela ou não, porque muitas vezes Deus não deu uma ordem, então você vai lutar na força do seu próprio braço, não vai ser na força de Deus. Aí você vai perder, não adianta, você pode jejuar, você pode ir para monte, mas se você quiser algo, né, clamar pela vida da pessoa, fora da hora, fora do momento, não sendo aquele tempo específico que Deus preparou para fazer aquilo na vida da pessoa, você vai se desgastar, você vai cansar e você vai muitas vezes perder a guerra, porque ainda não foi dada uma ordem da parte de Deus. Daí a gente entender a necessidade, muitas vezes quando Deus diz para a gente, espera, nós queremos fazer isso? Queremos, é o tempo, é agora, é desse jeito. Porque no tempo de Deus, quando Deus determina, ninguém pode lutar contra uma ordem dada por Deus. Aqui Daniel, ele deixa bem claro, lá no versículo que a gente leu, Daniel 9, de 20 a 23, que desde o início que ele começou a orar, foi dada uma ordem. Que ordem foi essa? A ordem, nós oramos, falamos com Deus, e Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então a gente ora para Deus e sai do trono de Deus uma ordem para que os anjos venham fazer aquilo que Deus determinou. Por isso que eu acredito na vontade soberana de Deus, não é o que eu quero, é o que Deus quer. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, qual é a dificuldade? É a gente entender se aquilo que eu estou pedindo é a vontade de Deus ou se é para aquele tempo. Às vezes, assim, é a vontade de Deus, mas não para aquele momento. Então, a gente tem que entender, mas a ordem já foi dada no mundo espiritual. É assim que acontece com as nossas promessas, quando algo é revelado da parte de Deus. Quando Deus usa alguém para falar conosco, ou Ele fala pessoalmente através de uma revelação, já foi determinado. Só que entre o tempo em que a palavra foi dada, a ordem foi dada no céu, até o tempo de cumprimento para nós aqui na terra, aí abre uma lacuna. No caso aqui de Daniel, quando ele começou a orar, a ordem saiu, foi dada uma ordem no céu para que a resposta dele chegasse. Mas entre o primeiro dia que ele começou a orar e até que a resposta de fato chegasse aqui, ó, no mundo físico, no mundo visível, no mundo palpável, aí levou o quê? No caso de Daniel foram 21 dias. Mas enquanto Daniel orava aqui na terra, algo no mundo espiritual se movia. Então, olha só, primeiro, entende uma coisa, é dado uma direção, uma ordem no mundo espiritual para que depois aconteça no mundo físico. As coisas primeiro têm que acontecer no mundo físico, não é o contrário. A gente não tem que forçar aqui para que Deus faça lá, pelo contrário, acontece aqui porque Deus já determinou lá. Toda a Bíblia a gente vai ver isso, algo primeiro é determinado por Deus e depois se concretiza na terra. Quer fazer uma pergunta? Não, eu queria porque falou que nós não podemos orar, né? Tem que pegar nossas próprias regras, né? Uhum. E quando as pessoas vêm para você, assim, desesperadas, quer que você faça uma oração por elas, aí qual tem que ser o nosso... Pedir a Deus sabedoria. Porque às vezes tem pessoas que estão... Eu estou falando porque eu estou com as pessoas e sento na minha cadeira para trabalhar com elas, e às vezes sento as pessoas muito desesperadas. Só que eu, assim, eu já não costumo mesmo orar por ninguém, tá? Eu sou, assim, uma pessoa que eu tenho muito temor a Deus, eu não vou... De repente eu acho que eu estou abençoando e eu não estou até fazendo mal pela pessoa. Então, assim, né, eu já tenho esse segmento, eu não oro.
As pessoas dizem, por que você não ora por mim, não? Mas eu não vou orar porque eu não posso orar por você, mas Deus vai enviar alguém. E Deus envia. Não é, André? Isso, é um assim... pastor, é uma missionária. Eu vou falar para vocês uma coisa, parte da questão da humildade. Teve um tempo na minha vida, assim, que eu não sabia dizer não, qualquer um. Depois eu passei a levar tanto, mas apanhei tanto espiritualmente, que eu aprendi a dizer não. Então, até uma visita, quando a pessoa fala assim, vai lá na minha casa, por que eu estou falando isso? Tem coisas que não estão explicitamente assim escritas na palavra, mas a gente vai aprendendo a palavra, vai tendo sabedoria, vai tendo discernimento, mas tem coisa que a gente só aprende depois de ter apanhado muito. Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa chegou na minha casa e falou assim para mim, eram de outras igrejas, de outra igreja, de outro ministério. E ela virou para mim e falou assim, você pode fazer uma visita comigo? Eu estava morando na região dos Lagos, estava lá em Cabo Frio. E eu falei assim, que tipo de visita? Ela virou e falou assim, olha só, olha o tipo de visita. Ela falou assim, olha só, uma irmã que chegou para a região agora, e ela está frequentando lá a nossa igreja, mas nenhum pastor pode fazer uma visita, e eu gostaria que você fosse lá fazer essa visita com a gente. Eu falei, me conta, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, umas coisas estranhas da casa. Geladeira bate de noite sozinha, panelas batem sozinha de madrugada, janela começa a soprar um vento do nada e começa a bater janela, mesmo não estando ventando. Aí a menina, que era filha do casal, estava vendo uns vultos, e eu achei que eu tivesse pronta. Eu falei, não sabia dizer não. Eu falei, tá bom, a gente vai lá, vou lá contigo. Não preparei uma consagração, isso é verdade, porque a Bíblia diz que tem se atacar de demônios, só sai com jejum e oração, tá entendendo? Eu achei que eu estivesse pronto, falei, não, eu sou pastora, estou habilitada, vou lá fazer visita. E eu falei, daqui a 2 dias então a gente vai lá, e nós fomos. Realmente, nós fomos, a casa estava pesada. Deus usou, porque Deus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir, então Deus não deixa a gente envergonhado. Eu fui lá no nome de Jesus, fiz o que tinha que ser feito, tudo que Deus mandou fazer naquele dia eu fiz, mas a minha estrutura não estava pronta para aquilo. Eu entrei num ambiente espiritual muito carregado e dominado por uma hierarquia alta de demônios, e depois eu vim saber que na casinha dos fundos, onde eu mais guerrei em espírito, tinha sido um altar erguido para algumas entidades, tá entendendo? E tinha ainda algumas coisas lá do tempo do inquilino anterior. E eu orei, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, foram 2 semanas passando mal, cheia de dor pelo corpo. É como se eu tivesse levado uma surra de perna de 3, mas doía muito. E depois eu fui com o tempo perguntando, falei, Senhor, por que isso aconteceu? E Deus falou para mim, você entrou no território do inimigo para lutar com forças maiores do que o que você poderia. Você não estava habilitada naquele momento para entrar no território do inimigo e lutar contra aquilo que você ganhou. Porque existem essas hierarquias de maior ou menor força no mundo das trevas. Tem coisa assim que vem devagarzinho, de leve, é muito sutil, que às vezes você quase nem percebe que é o teu inimigo agindo. Mas tem pessoas que são dominadas por entidades superiores, vamos dizer assim, né? Então, que você fica totalmente desestruturado se você não souber contra quem que você está lutando. O que Jesus falou? Que ninguém entra no território do inimigo sem antes fazer o que com ele? Sem antes primeiro amarrá-lo, sem antes primeiro dominá-lo, sem antes primeiro conhecer. Por isso é que a gente está estudando aqui e falando sobre guerra espiritual. Então você tem que saber às vezes um pouquinho da história da casa. Você tem que saber um pouquinho da situação, do envolvimento da pessoa, o tipo de fé que ela tem, com quem que ela é envolvida. Você está entendendo? Um outro exemplo, uma vez uma pessoa chegou na minha casa com uma carteira de trabalho e perguntou para mim assim, pastora, você
ora pela foto da pessoa. E eu falei assim, como assim? Ela falou assim, não, se eu trouxer a foto aqui e a carteira, eu falei assim, peraí, mas orar por quê? Para quê? O que está acontecendo? E a pessoa disse assim, não, é o seguinte, eu queria que você orasse pelo meu esposo, eu estou até aqui. Aí ela tirou do bolso, trouxe até a carteira dele com a foto para você orar, porque ele está passando por umas guerras no trabalho. Eu falei, sim, mas que tipo de guerra? Ah, está sendo perseguido. E de noite também ele não consegue dormir. Aí quando eu ia pegar assim, o meu coração, tá? Porque tem o coração e tem a direção do Espírito. E às vezes elas são opostas. Nosso coração quer uma coisa, mas o Espírito de Deus fala outra. Então é nisso que a gente tem que buscar discernimento para você não entrar em guerras desnecessárias. O meu coração, eu ia pegar aquela carteira naquela hora e já ia sair orando pela pessoa. O Espírito Santo, quando eu fui pegar a carteira dela, disse para mim assim, não. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar não para a mulher? Aí ele falou assim, não é não, aprende a dizer não, porque não é para você orar agora. Eu falei, e agora, Jesus? E agora? O que eu faço? E ele falou para mim assim, você vai fazer o seguinte, você vai se preparar. Aí me deu quantidade de dias, durante uns 3 dias, mais ou menos, se eu não me engano. Me deu 3 dias e ele falou assim, você vai pegar mais 2 pessoas e vai pedir mais 2 pessoas para orarem junto com você por esse dia e essas pessoas vão contigo. Então, olha só, as estratégias a gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro, eu não poderia ir sozinha. E aí eu perguntei assim, mas Senhor, por quê? Se o Senhor está aqui, o Senhor está lá, por que eu não posso orar aqui e o Senhor faz a obra lá? E o Espírito Santo falou para mim assim, é porque tem um demônio territorialista. Eu falei, mas que negócio é esse? Então, algumas coisas são aprendizado e resultado dessa busca pessoal com Deus. Ele virou para mim e falou assim, Espírito Santo, você vai ter que ir lá no território dele, que lá eu vou te revelar algumas coisas que são feitas há muito tempo lá no meio da família, e aí você vai entender por que eu falei que tinha que ir lá orar no local. E para a glória de Deus foi assim. Então, assim, voltando para a Bíblia, eu estou falando heresia? Não estou falando heresia, porque Efésios 6,12 fala que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Então, as hierarquias do mundo das trevas, assim como existe da parte de Deus, existe também da parte do inimigo. São praticamente iguais. Está entendendo? Então tem dominadores, uns dominam sobre outros, eles respeitam uma hierarquia. Então olha só, voltando para o texto bíblico aqui, não só Efésios 6,12, mas o que a gente leu, quando Daniel começou a orar, a resposta veio através de quem? Do anjo, qual o nome? Gabriel. Presta atenção que vocês vão entender o que eu estou falando de hierarquia. A resposta veio através do anjo Gabriel. No Novo Testamento, quando é anunciado o nascimento de Jesus, qual foi o anjo que aparece ali? Gabriel. Às vezes que nós vemos Gabriel, o nome sendo mencionado, o nome desse anjo, ele sempre aparece entregando uma mensagem. Então, primeira coisa que a gente entende de anjo, mas tudo é anjo sim, mas cada um no seu quadrado. E é por isso que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente pede o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Porque no céu tudo respeita uma hierarquia. Está lá Deus, o Senhor soberano. Abaixo de Deus vem ali as hierarquias angelicais. E tudo funciona assim de uma forma bem sincronizada. Então olha só, Gabriel veio para dar a resposta, a notícia. Desde que saiu a ordem, eu vi para te dar o quê? A resposta. Era um anjo que veio com uma mensagem da parte de Deus. Um anjo mensageiro.
traz as respostas de Deus. Eu não sei se vocês já passaram, eu creio que a maioria passou aqui por essa experiência, e a gente tem a voz do Espírito Santo, que é algo que fala dentro de nós. Muitas vezes a gente sente, eu senti de fazer isso, não é? Então o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é que diz para nós que nós somos filhos? É o Espírito. Então nós temos uma testificação e o Espírito fala dentro de nós. É o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe orar como convém, mas a Bíblia diz que Ele intercede. Por quê? Ele conhece de fato o nosso interior, Ele conhece as nossas necessidades como ninguém e Ele intercede por nós. Então o Espírito geme com gemidos inexprimíveis quando a gente não sabe de que maneira nós vamos orar. Mas quantas vezes você já ouviu a direção de Deus que parece que tem alguém falando no seu ouvido? Já ouviu? O outro lado também, da mesma forma. Sabe por quê? Eles são iguais. Só que qual a diferença dos anjos para os demônios? Os demônios são anjos decaídos que perderam a luz, perderam a glória de Deus. E os anjos da parte de Deus, que ainda mantêm a integridade, a fidelidade, servem ainda a Deus, eles ainda têm a luz, têm a glória. Agora eu faço uma pergunta que talvez seja curiosidade de muita gente, e algumas pessoas têm essa dúvida, né? Vocês já sabem que os demônios, eles têm 3 formas de agir: possessão, opressão e obsessão. Vocês sabem disso. Então, qual é a diferença entre possessão, opressão e obsessão? Aí eu vou entrar numa coisa que ela falou ali. Os demônios possuem uma pessoa quando eles tomam toda a nossa parte mental, as nossas faculdades mentais, quando eles dominam nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Você vê que uma pessoa, quando ela está possuída por um espírito maligno, ela não tem consciência de nada daquilo que ela fez enquanto ela estava sob o domínio daquele espírito. Então ali tem uma possessão. Agora, essa possessão, ela pode ser em parte. Ela pode dominar algumas partes da pessoa e outras não. Tipo assim, domina os pensamentos, mas a pessoa não pega uma faca, não pega uma arma para tirar a vida do outro. Quando alguém chega ao ponto de pegar uma arma para ir tirar a vida do outro, ali está possesso mesmo, por completo, uma possessão total, né? O que é uma obsessão? A possessão, o espírito maligno possui o corpo, né, alma e espírito da pessoa. A obsessão é como você falou, vozes, você falou, já ouvi outras vozes. Aquela vozinha falando coisas que, sabe? Bobagem, besteira. Não é? Você sabe, você já discerne quando é ele que está falando. Por quê? Por que a gente sabe quando ele... Oi? Quando eu escutei, assim, eu escutei há um bom tempo, graças a Deus, mas eu ficava oprimida. Dá vontade de coisa estranha. Você ouve vozes obsessivas. Não, ficava aquele sentimento. Então, olha só, quer ver uma coisa também que o diabo age com essa voz através da obsessão? Ai, a Carla gosta mais da Andréia do que de você. Ai, olha só, a Carla tem uma preferência por ela. A Carla, e fica isso na tua voz o tempo inteiro. Então, se você deixar isso entrar para o teu coração, você vai acabar acreditando que a Carla tem uma preferência por ela. E isso vai atrapalhar a obra de Deus. Mania de perseguição. Mania de perseguição também. Depressão também, porque quando eu tive depressão eu escutava vozes. Então, aí já entra numa outra questão. Vem a opressão. O que é a opressão? É algo que vem de fora para dentro. A possessão está dentro de
nós, é quando o espírito toma corpo, alma e espírito. A obsessão, você ouve voz, pode te levar à depressão, porque você ouve coisas que não são verdade. Eu às vezes, quantas vezes eu estava me arrumando para ir para a igreja, aí eu abria o guarda-roupa e aí eu ouvia, escolhe, tu vai ser enterrada com essa roupa aí. Misericórdia. Ouvia notícias também. Então, olha só, o pânico também. Muita gente sofrendo síndrome do pânico. A gente não vai entrar muito nesse assunto, porque depois é algo que a gente vai entrar mais para frente na questão do gadareno, que tem alguns pontos que a gente vai destacar lá. Mas só para vocês terem uma ideia, então, de como ele age. Então, ele age dessa forma. Mas de que maneira que a gente tem que proceder? A gente só tem que orar. Aí, às vezes, você vai sentir vontade de orar e você fala assim, olha só, aí deu sabedoria. Eu não vou orar por você agora, mas em casa eu vou estar entregando você nas mãos de Deus. Porque às vezes não é para você ali, porque toda ação tem uma reação. Então pode te pegar num dia que você não está preparada espiritualmente para entrar naquela guerra e de acordo com aquilo que sai da tua boca, porque o mundo espiritual ele age todo em cima de palavras. Presta atenção no que eu estou falando. O mundo espiritual trabalha debaixo de ordem. Quem dá essas ordens? Deus, mas nós também. Aí entra a questão do direito legal. Se você ouve vozes e o demônio falando isso para você, escolhe que roupa que você vai morrer, você vai querer ser enterrada, e você aceita aquilo, você dá uma legalidade, você está aceitando que ele fique, que ele entre. Agora, se você na hora, você já toma uma posição, você fala, sai daqui, no nome de Jesus, você deu uma palavra já de ordem no mundo espiritual para que ele saia. Porque aqui na terra, quem manda, quem tem que mandar somos nós, não são os demônios. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem para ser coroa da criação. Coroa tem a ver com reinado, com governo, com domínio. Então existem os principados e as potestades das trevas, das regiões celestes estão agindo? Existem sim, mas você é a autoridade instituída por Deus sobre elas. E eles só permanecem fazendo o que eles estão fazendo se você permitir. Porque você é autoridade. E você, quando foi tirado do domínio dele lá, do império das trevas, por reino do Filho de Deus, ele falou que ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Tudo. Deus nos deu esse poder. Mas como que a gente ativa esse poder de Deus dentro de nós? Por meio da palavra. A palavra tem um poder muito grande. Tanto é que a Bíblia diz para a gente que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. É uma coisa ou é outra. Então a nossa palavra realmente tem poder. Quando nós vemos Jesus sendo tentado, quando ele ficou 40 dias no deserto, como é que ele enfrentou a Satanás? Foi com guerra? Com lança? Com quê? Com a? Mas com que também que Satanás lutou contra Jesus, tentando ele? Com a palavra. Vocês conseguem entender? Jesus já estava 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Quando Satanás aparece para tentar ele ali, a primeira coisa que ele fala, se tu és o Filho de Deus, olha só o ser, a dúvida. Por isso que dúvida não é de Deus. Quando vem dúvida a respeito de algo que foi dito para nós, repreende no nome de Jesus, porque a dúvida não é de Deus. As coisas de Deus dão paz, dão certeza dentro do nosso coração. Então, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia fazer isso? Poderia, porque ele era o próprio Deus encarnado. Agora, o que ia acontecer se ele
ao diabo? Ele estaria se submetendo a alguém que é inferior a ele. Mas o diabo, ele veio exatamente na necessidade de Jesus. Olha só, vou falar para vocês uma coisa. Quando nós somos tentados, a Bíblia fala que ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Mas cada um é tentado quando é engodado e seduzido pela própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Então as nossas tentações vêm, o diabo sabe qual é a fraqueza da nossa carne. Ele sabe qual é a nossa tendência. Eles sabem aquele cantinho mau que existe dentro do nosso coração. Mas Deus, quando a gente ora, quando a gente coloca diante de Deus, Deus sonda o nosso coração, Deus sabe se há sinceridade, e quando a gente é temente a Deus, que a gente se desvia do mal, prontamente Deus já dá uma palavra de ordem. Pode até demorar a chegar, mas vai chegar. Então por isso é que a gente tem que saber, né, entender qual é a vontade de Deus, porque quando algo é da vontade de Deus, ele já tem a resposta. Ele já tem a resposta. Eu não sei se ela pode abrir para a gente, ela teve da última vez aqui, a gente orou por ela, né? E no dia seguinte ela mandou mensagem falando que uma situação que estava travada, Deus resolveu. Vocês viram como é que ela estava aqui naquele dia? Porque tinha uma guerra, além da guerra humana, tinha uma guerra espiritual segurando a bênção dela. Mas quando nós, olha a força da unidade. A gente vem falando sobre isso, quando a gente tem unidade, Deus ordena a bênção. Todos nós estávamos aqui desejando algo bom sobre a vida dela, o poder da intercessão no corpo de Cristo. Então tem coisas que a gente não pode orar sozinho, tem que ser junto com outros servos de Deus. Porque a Bíblia diz, se dois na terra concordarem a respeito de algo, será feito no céu. É a oração da concordância. Então olha só, a gente vai ver que muitas vezes acontece com a gente o que aconteceu com Daniel. Porque Daniel, ele estava orando, o texto não fala se tinha alguém orando com ele, ele estava orando sozinho. Aí vocês vão ver o que acontece quando nós estamos sozinhos. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Aqui no opressão. Opressão é tudo que vem de fora para dentro de nós. O diabo usa as pessoas, usa as dificuldades, as situações, as palavras, tudo que vem de fora de nós para cima de nós. O que é uma opressão? Quando eu pego isso aqui, ó, para você ter uma ideia, eu pego esse caderno e eu faço uma força aqui, ó, sobre o caderno, eu estou fazendo o quê? Oprimindo. A gente sente às vezes a opressão do inferno. Sente ou não sente? Aí a gente fala assim, estou sentindo um peso. O que é esse peso? É opressão. Eles oprimem a gente. E de que forma que ele vem e ele oprime a gente? Quer ver ele tocar na gente, começar a oprimir quando ele toca num dos nossos. Ele sabe onde ele pega a gente. Tocou no filho, vem uma opressão terrível. Aí, às vezes, por que vem essa opressão? Um filho fica doente. Você não tem dinheiro para comprar um remédio. Coloca em xeque a tua fé. Poxa, Senhor, eu estou te buscando, estou fazendo tudo errado, tudo certo. Eu estou... E a gente frequenta uma igreja, frequentava na época uma igreja, e quando passou necessidade, ficou desempregado com as crianças, passando necessidade das coisas, aonde é que você vai pedir ajuda? No próprio local que você frequenta. Você frequenta, dá reduzindo suas ofertas. Só que eles não deram. Aí só um outro lugar que não tinha nada a ver, que foi que deu, né? Aí foi que ajudou. É isso daí que a gente às vezes questiona, porque você tem que cuidar primeiro dos domésticos da fé. Eu orei e consagrei a Deus. Pode falar, pode falar. Em relação ao que você estava falando sobre guerras, né? Você entrar na guerra de alguém. Uhum. Em
ser muito sério ao extremo, como você no passado, a Alessandra me ajudou numa época, e a gente estava dentro de casa quando a pessoa chegou armada para matar nós duas, porque ela tinha entrado na guerra, porém na direção de Deus. Então a pessoa automaticamente meio que ficou endemoniada, né? Que ela voltou e pediu oração a ela, ele com a arma na cintura. A gente via a arma dele na cintura, né? E aí ele chegou tentando enganar ela pedindo uma oração. E aí ela do lado de fora, ela de olho aberto, ela falou, vamos orar. E eu olhando para a arma, olhando para ela, olhando para ele, eu falei, agora a gente vai. Agora a gente morre. E ela na serenidade, na tranquilidade, igual ela está ali, ela começou a orar por ele de olho aberto. Ela só olhava para mim e orando. Daqui a pouco ele foi e fez assim para trás, como se ele tivesse incorporado. Exatamente. Ela não precisou pedir para amarrar nada. Ela não precisou, em situações nenhuma, dar ordem àquele demônio. Só em pensamento. Porém, quando a gente está debaixo da orientação de Deus, ele respalda. Exatamente. Então, assim, não foi só essa, não. Muitas outras situações. Foram várias, né? Deu muito trabalho. Né? Mas teve uma outra situação em que uma pessoa seria morta pelo movimento do tráfico de drogas, do local onde eu já morei, e chegou na minha casa desesperada, pedindo ajuda, e ela falou para mim assim, você é a única pessoa que eu posso contar, se você não me socorrer hoje, eu vou perder a minha vida. Eu entrei no desespero, falei, Jesus, ela falou assim, eu preciso de um lugar para passar essa noite, e eu preciso sair o mais rápido possível. Eu falei, Jesus, é agora. O Espírito Santo falou comigo, pode fazer, porque eu garanto. Eu fiquei com paz, mas quem estava do meu lado falou assim, é maluca. Eu fiquei em paz, olha, dei roupa, dei cama, dei banho. No outro dia, antes do dia amanhecer, coloquei dentro do fusquinha e levei a pessoa para fora daquele lugar. Me agradeceu muito, muito, muito. Mas por que eu fiz isso? Foi debaixo de uma direção de Deus. Tem coisas assim que são muito rápidas, assim, que a gente tem que decidir instantâneo. Mas quando você tem essa intimidade com Deus, o Espírito Santo ele te fala na hora, faz, não faz. Nesse dia ela falou, eu não dei ordem nenhuma para ele sair não, mas em pensamento eu estava assim, eu sei quem está com ele, agora quem está em mim é maior. Quem está em mim é maior. A única coisa que o Espírito Santo falou realmente comigo, falou, não fecha teus olhos. E enquanto eu fui repreendendo, só estendi a mão. Aí ele foi virando a mão e torcendo a mão para trás. Eu falei, já sei quem é que trouxe. Eu na hora pensei, agora ele pega a arma. Mas a arma foi em submissão. Então são muitas coisas que é na prática que a gente aprende, mas por causa disso aqui. Então olha só, a gente vai lá para Daniel 10, a gente vai ler alguns versículos para vocês verem o que aconteceu com Daniel no mundo físico, e a gente subentende aqui que porque ele estava ali sozinho, não tinha ninguém ajudando ele a orar, a interceder, a estar naquele momento ali que ele estava vivendo. Eu vou dizer para você uma coisa, se você tem alguém que ore por você, dê graças a Deus, viu? Porque a oração, ela é mais preciosa do que qualquer riqueza nesse mundo. Às vezes a gente fala assim com alguém, poxa, eu queria te ajudar, mas não posso. A única coisa que eu posso é orar. A única coisa, você não sabe o que você está falando. A oração, ela é muito mais importante, muito mais valiosa do que qualquer dinheiro que você possa dizer assim, tá aqui, ó, tô te dando. Porque às vezes alguém dá do que tá sobrando, né, de coração. Mas quando você fala por alguém, eu vou orar por você, você pode ter certeza que essa pessoa, ela te ama. Quando alguém diz, vou orar por você, é porque essa pessoa tem realmente amor de fato por você. Então a oração, eu falo que quando a gente ora
para o Deus Todo-Poderoso, Deus faz aquilo que a gente não pode fazer. Às vezes a gente, como mãe, eu vou dizer para vocês, a gente vê a necessidade dos nossos filhos, eu já passei por isso. E a gente fala assim, meu Deus, eu queria tanto dar isso para o meu filho, eu queria tanto suprir essa necessidade dele, mas eu não posso. Sabe o que você faz? Não fica triste não, porque o diabo te oprime também quando a gente não tem condições, às vezes, de dar para o filho o que o filho pede, ele fica oprimindo a gente, dá uma angústia, dá um aperto no peito, isso é uma opressão. Essa coisa que a gente sente, que parece que o coração está apertado. Mas eu peço a Deus. Está entendendo? Dá sabedoria para enfrentar, porque eu sempre peço sabedoria. Eu tenho muito medo de não ter que fazer coisa errada. Eu sempre peço sabedoria. Igual quando a Alice ficou doente, né? Que aconteceu, foi de um dia para o outro, a boca da menina cheia de ferida. O cheiro da boca dela, você não tem noção. E eu aqui ficava deitada, aquele cheiro, né? Aquele cheiro forte. E ela, assim, a doutora passou o remédio, só que aí eu pensei em um outro que eu já tinha usado no filho meu. Aí eu dormi essa noite, eu dei o remédio que a doutora passou, e ela lá com a boquinha babando, tadinha, que ela não conseguia comer, tá aqui, né? Só não comia nada. Aí eu falei assim, se tu sabe, por que não fez? Ah, sim. Pô, quem falou isso comigo? Eu pensei que fosse uma nossa. Porque às vezes tem um negócio assim e fala, tu sabe, vai lá fazer. Se tu já sabe, eu pensei que fosse algo que tu falou, eu disse, não. Aí tá, isso é estranho. Tá igual meu pai falando comigo. Aí ele falou de novo, se você sabe, por que tu não fez? No outro dia eu fui lá na farmácia, comprei um remédio e levou pra minha filha. Não foi? Foi uma estatina líquida, ela começou a melhorar. Graças a Deus. Tanto eu lembrei até que era meio conta-gota de um lado e meio conta-gota do outro, que a doutora Beth passava. Então é isso aí, olha só, que a gente... O Espírito Santo, ele fala com a gente, mas nessa época aqui, mais específica do livro de Daniel, né, o Espírito Santo, ele só atuava diretamente, só falava diretamente em 3 classes de pessoas, profetas, sacerdotes e reis. Mas ele não habitava, ele não morava. Então ele se manifestava para as pessoas. Esporadicamente, descia no templo, isso daí, a nuvem de glória. Então Deus se revelava dessa forma. Mas hoje é mais lindo, ele habita em você. Ele habita dentro de você. Isso é que é maravilhoso. Então ele fala com a gente, né? Mas ele ainda pode também falar de forma audivelmente. Então muitas vezes são os anjos mensageiros de Deus que vêm trazer recados da parte de Deus para nós. Quando uma pessoa fala em línguas, o apóstolo Paulo ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então tem uma linguagem espiritual. Quando a gente fala em línguas, a gente se comunica direto com Deus, e a Bíblia diz que é para edificação própria, mas a gente fala na língua dos anjos. Então os anjos ouvem, eles interpretam, eles levam para Deus as nossas orações. E a Bíblia diz que os anjos vêm, no livro de Apocalipse, eles escolhem as nossas orações, eles colocam no vaso e eles levam como incenso. Olha que coisa linda, eles escolhem as nossas orações. É que a gente está falando, quem leva? Os anjos de Deus, porque eles estão aqui para nos servir, né? Mas vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 10. Olha que coisa interessante, alguns pontos que a gente vai destacar aqui. Daniel estava orando sozinho ou acompanhado? Sozinho. Desde o primeiro dia que ele orou, saiu a ordem foi dada. Então, desde o primeiro dia que a gente começa a orar a respeito de algo, Deus já tem uma resposta, sim, não ou espera. Mas muitas vezes não vai ser automático, vai demorar um tempo para que a resposta chegue até nós, porque acontecem essas guerras no mundo espiritual, né? Então, olha só, a partir do versículo 10, diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel falando. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então, só
eu que tremo. Eu me pus em pé, tremendo. Eu não tinha certeza mesmo, eu achava que era até outra coisa. Sério, não sei. Então, olha só, depois a gente vai falar um pouquinho sobre outras hierarquias, mas aqui está um detalhe. Todas as pessoas que têm uma experiência com sobrenatural muito forte, ela tem no corpo físico alguma reação. Geralmente, quando tem a ação dos anjos de fogo, que são os serafins, lá do livro de Isaías, a gente sente um calor quando a glória de Deus se revela. Ai, tá queimando, já viu? Sentindo esse calor. Por quê? Por que a gente o pé tá queimando, mão tá queimando? Oi? O pé queima. Porque sempre que tem uma manifestação do sobrenatural, que tem uma manifestação no mundo espiritual, a gente, nem sempre, mas algumas vezes, dependendo da intensidade, a gente vai sentir a manifestação no mundo físico. Então tem um louvor, durante a pandemia eu tive muitas experiências para a glória de Deus, né? Teve uma vez que a presença de Deus foi tão forte que eu vi a minha sala cheia de fumaça. Eu via como se fossem os anjos, sabe? Eu ouvia barulho de asas de um lado para o outro, e de repente eu comecei a ver a sala cheia de fumaça. E eu senti muito forte a presença de Deus. Então ali estavam presentes os anjos da glória de Deus, que manifestam, que revelam a glória de Deus, né? São anjos de fogo. Então, quando vem esses anjos de fogo, quando eles estão no ambiente para manifestar algo, para que a glória de Deus se revele ali a nós, a gente sente esse calor, a gente sente um fogo. Você está entendendo? E tanto é que no livro de Isaías, quando os serafins, né, se manifestaram ali para o profeta Isaías, ele falou assim: ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. Aí falou assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuro lábios. Aí o que os anjos fizeram? Pegaram o que? Uma tenaz, né? A brasa viva, e tocaram na boca dele, queimaram a língua dele. Meu Deus. Aí foi, né? Foi dada a resposta, né? Os meus olhos viram o rei, mas o anjo tocou e purificou ali a língua do profeta Isaías. Então teve uma manifestação visível ali da parte de Deus através dos anjos. E diz a Bíblia que eram serafins, eles tinham 6 asas. Então são seres assim muito estranhos, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão do mundo espiritual. Então só, quando ele tem ali essa experiência, que o anjo toca nele, ele fica o quê? Tremendo. Tem muita gente que fica vendo anjo para tudo quanto é lado, a vida toda torta, né? Que anjo que é esse da paz de Deus, que não traz uma tenaz para queimar a linguinha, não traz uma brasinha para queimar, né, algumas atitudes do sujeito. Então, quando você tem uma experiência com Deus, isso é muito sério, você falar que está vendo anjo, que está tendo essas experiências. Porque se for realmente da parte de Deus, vai ter que trazer mudança para a tua vida. Vai trazer mudança para a tua vida de alguma forma. Então tem muita gente que quer demonstrar ser muito espiritual com essa coisa de anjo, mas você olha para a vida dela, não tem nada de Deus. Então se você realmente tem intimidade com Deus, você vai refletir a glória de Deus por causa dessas experiências sobrenaturais que você tem. Então olha só, ele ficou tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, olha só, aplicar o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O que moveu a ação do anjo em favor de Daniel? Mas ele fala que ele veio por causa de quê? Das
Palavras, presta atenção, gente, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você libera com a sua boca, porque os anjos e os demônios, os dois lados, eles agem em cima das palavras que saem da nossa boca. Por isso, muitas vezes é preferível a gente ficar em silêncio, não fala nada, para que não venha condenação sobre a tua vida por causa das tuas palavras. Jesus disse que um dia todos vão de dar conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca no dia do juízo. É forte? É forte. Só a palavra. Não, estou falando que não, pensou também. Se arrependeu, tudo bem. Agora você pensou, levou para o coração e soltou. Vai dar conta das tuas palavras. Toda palavra ociosa. Isso é oração? Ou isso é feitiçaria? Tem gente que faz feitiçaria agora. Eu já decretei o próprio assim. Para você mesmo. Você se amaldiçoou. Eu sei que eu decretei, porque foi uma experiência. A nossa luta não é contra a pessoa, é contra o que está nela. Agora, tem uma diferença. Quando você, da parte de Deus, abre a boca para determinar um juízo, que será bandará, não será mandriche, canamastereche, um juízo que sai dali baixar e saiu do trono de Deus, é diferente, porque o juízo foi decretado por ele. Mas se você fizer por causa da tua carne e do teu desejo, você está trazendo maldição para a tua vida. Porque toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque a Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que a gente faz? A gente ora e entrega nas mãos de Deus, para que você fique com seu coração limpo e as tuas orações não sejam impedidas. Oi? Eu decretei uma palavra tão pesada e precisa na hora da minha dor, que era a minha dor. Eu quis sentir essa dor junto comigo. Eu falei uma palavra tão pesada, tão específica, tão precisa, que materializou assim em muito pouco tempo. Mas foi um processo para mim tão doído, sofrido. Foi um processo terrível, porque viveu realmente, a situação realmente aconteceu, mas eu fui vítima. A consequência veio tanto para quem ouviu a palavra, quanto para mim que liberei de uma forma muito rápida. Então você tem consciência do que é essa questão do mundo espiritual. Então só por causa das tuas palavras eu vi. Então a gente às vezes tem que pedir sabedoria até de que forma que eu vou orar e o que eu vou pedir a Deus, porque é muito sério. Então o autor do livro aos Hebreus diz pra gente também que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Já falei, que testemunhas são essas? Não são só as pessoas, vizinho fofoqueiro, não. Anjos e demônios estão ao nosso redor o tempo inteiro e eles agem debaixo das nossas palavras. Eles agem debaixo, só precisa de uma palavra. Só precisa de uma palavra. Então, às vezes, como eu te falo, você não precisa nem ir na casa da pessoa. Senhor, ordena teus anjos que vão naquele lugar e façam isso, isso e isso. O anjo de Deus, ele vai receber a ordem que você deu e ele vai lá naquele lugar que a pessoa está precisando e ele vai fazer o que você está pedindo. Você está entendendo? Não precisa. A menos que Deus fale com você. Você vai ir lá no local. Então só, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, ou tem coisa que você não precisa nem abrir a boca. Não precisa. A minha mãe, ela passou com muita dificuldade, né, com a questão do meu pai. Mas eu sempre ouvi ela falar, eu hei de ver. Amém. Eu hei de ver.
precisando que a terra de comer, ela faz um juramento ali. Uhum. E ali a terra, ela falava, se ela estava confirmando o que ela estava falando. E aí ela passava junto com ele, porque ele vinha para perto dela, e aí ela passava pelas mesmas coisas junto com ele, porque ela queria ver, então para ela ver, tinha que estar junto. Aí o que eu fiz? Por que eu peguei uma chave? Quando eu comecei a minha caminhada de questão de esposa, né, casada, com marido e filho, eu peguei uma chave da minha mãe, que ela não percebeu, mas ela falou uma coisa que eu falei assim, nunca que eu vou falar uma coisa dessa, que eu quero ver. Então, passo que passar, eu não quero ver nada, porque a minha vingança pertence a Deus. Eu comecei a entregar e deixar na mão de Deus as minhas vinganças. Porque se eu falasse, toda vez que eu escutava uma irmã ou uma mãe falar que eu hei de ver a pessoa passar por isso, eu via que a pessoa passava junto. Tinha que estar perto para ver. Perigoso. É muito perigoso isso As também. palavras. Você tinha que estar perto. Ela liberou a palavra, mas ela falou que ela queria ver. Então, para ela ver, ela tem que estar dentro do assunto, ela tem que estar perto. Então, a pessoa vai ver. Vai passar. Ela pediu para ver a força da palavra dela. E passou junto. Exatamente. Os problemas, dava derrame e vinha para na casa dela, ela cuidava. Dava AVC, ela que cuidava. Então, A palavra diz assim, que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, não sei se vocês já ouviram falando, muitas pessoas usam essa expressão, fazer a oração, orar pela palavra, oração da palavra, ou orar a palavra, orar em cima da palavra. Então, porque quando você orar a palavra, é você trazer para a sua memória mesmo aquilo que está escrito isso. Então eu creio na palavra de Deus e eu creio que segundo a palavra de Deus vai acontecer. Então por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, tá entendendo? Então se vocês entenderam a questão da força, da influência e no poder de uma palavra, por causa das tuas palavras, o anjo disse para ele, por causa das tuas palavras eu vim, por causa daquilo que Daniel pediu. Daniel estava pedindo por quem? Não era nem por ele, era pelo povo. Um segredo, quando a gente ora pelos outros, quando a gente faz pelos outros, Deus guerreia as nossas guerras. Daniel não estava pedindo nem por ele, estava pedindo pela nação. Aí vocês vão ver o que acontece quando uma pessoa confia no Deus para quem ela está orando. E ele diz assim, olha no 12, não temas, porque desde o primeiro dia eu vim, né, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus. Não, porque Deus vai me dar, Deus vai fazer e eu vou mostrar para todo mundo. É desse jeito? Não. Desde o primeiro dia em que você se humilhou diante de Deus, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Mas eu estou aqui humildemente pedindo. Estou clamando a humildade. É isso que Deus quer ver em nosso coração. Mas, olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha o que Gabriel está falando com Daniel aqui. Quem é Gabriel? É o anjo. Ele está falando que o príncipe do reino da Pérsia fez resistência a ele durante 21 dias. Ele estava falando aqui de príncipe do mundo natural, do mundo físico. Ele estava falando de um príncipe das trevas. Entenderam lá Efésios 6,12? A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores da maldade nos lugares celestiais. Então ele teve uma guerra ali e o próprio anjo, ele teve uma resistência do príncipe que dominava naquela região. Entenderam porque eu falei sobre o demônio territorialista? Então era uma hierarquia forte. Então tem dominadores que eles agem na esfera a nível de país, do chefe da nação. Tem hierarquias que agem sobre, digamos assim, o Estado. Tem hierarquias que agem sobre a cidade, sobre o bairro, de acordo com a direção que está sobre aquele lugar. E é por isso também que no sábado a intercessão da Rosa lá foi uma intercessão profética
do espírito, mas foi algo tremendo, porque ela começou a orar sobre hierarquias espirituais que agem nas lideranças. Então existem sinta a presença de Deus aqui nesse lugar, tá forte. Eu tenho que falar isso. Tem líderes de igreja, infelizmente, que estão debaixo de uma entidade demoníaca. E esses líderes colocam o rebanho todinho a perder as batalhas. E geralmente, quando uma pessoa tem um cargo de liderança, é uma hierarquia alta das trevas também que domina aquela pessoa. E eu vou falar uma coisa para vocês, é de acordo com o grau de capacidade, da intelectualidade dessa pessoa. Quanto mais inteligente for essa pessoa, se ela tiver a mente dela dominada por um principado, por uma potestade, por uma autoridade espiritual, maior é a lenha que ela vai fazer no meio da igreja. Desde as heresias até fugir totalmente do propósito do Evangelho de Cristo. Porque aqui está falando, não sou eu. Era um anjo que veio trazer e ele teve uma resistência de uma hierarquia, de um ser espiritual mais forte do que ele. Vocês conseguem entender o nível de guerra? Por que a gente às vezes não pode entrar na guerra de uma pessoa sem saber nada da história dela? Sem saber o que está dominando sobre a vida dela? Por que ela está vivendo aquela situação? Aí ele fala aqui, olha... Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, aí já aparece um outro nome agora. Quem é Miguel? A Bíblia fala que ele, como diz aqui, ó, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Miguel é, na Bíblia, é arcanjo. Essa palavra arcanjo quer dizer anjo-chefe. É como se na criação de Deus ele fosse o primeiro anjo na hierarquia a ser criado. E todas as vezes que aparece o nome de Miguel, ele está guerreando, presta atenção, ou pelo povo de Israel, ou pela igreja. Então, para lutar as guerras da igreja, quando a gente está reunido como corpo, como igreja, vocês entenderam que a nossa força é maior? Porque quem guerreia pela igreja, debaixo de uma ordem de Deus, são hierarquias mais elevadas. Vocês conseguem entender isso? Sozinho, a gente não consegue vencer algumas guerras. Mas quando a gente ora, aqui veio a resposta, mas o próprio anjo, que é considerado como anjo mensageiro, ele precisou da ajuda do primeiro príncipe, de um mais forte que ele. Porque ele estava orando, olha só, no versículo 9, 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Ele estava orando por um povo, por uma nação. Então foi preciso que no mundo espiritual uma liderança espiritual daquela nação entrasse na guerra também. Por isso que tem guerras que nós não podemos entrar sozinhos. Tem que ter um líder daquela casa. Você sente. É melhor que esteja em grupo. Melhor que você esteja no corpo, como igreja. Porque o que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na próxima semana a gente dá continuidade, a gente entra um pouquinho mais nisso aqui, porque nesse texto aqui está falando sobre a guerra em prol do povo de Israel. Aí a gente vai ler no Novo Testamento, onde aparece Miguel também, mas na guerra pela igreja. Nós somos o Israel de Deus. Nós hoje somos considerados o povo de Deus. O povo que foi comprado, o povo que foi adquirido.
Tá entendendo? E é por isso também que nós precisamos entender dessas hierarquias. Não vou dizer que a gente se torna melhor do que ninguém, não. Ninguém é melhor do que ninguém, mas entender isso fez toda a diferença na minha vida. É porque ler a Bíblia é fácil. Você está entendendo? Eu então leio a Bíblia todo dia, mas algumas coisas eu não entendo. Então é isso. Tem guerras que não são para a gente sozinho. A gente precisa estar como corpo. E quanto mais unido, quanto mais junto, quanto mais comunhão e tendo o mesmo, como a gente já falou nos outros estudos, a mesma forma de pensar, o mesmo sentimento, as mesmas atitudes, a mesma fé, aí não tem como Deus não abençoar. Por que às vezes Deus faz esses remeleixos, revira, mexe tudo, tira um, tira outro, quando você acha que está tudo organizado? Por quê? Tem que ter o mesmo coração. Se não tiver o mesmo coração, o diabo sabe, o diabo mina o exército. Um exército tem que estar com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração e com a mesma fé. Por isso que veio a ordem de Deus que a gente tinha que dar esses estudos bíblicos. Para que a gente pensasse do mesmo jeito, cresce do mesmo jeito, para que a gente possa crescer todos juntos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus possa abençoar você também que vai receber esse estudo aí da palavra de Deus. Como nós sempre falamos, nós não sabemos tudo, mas a ordem foi que nós compartilhássemos aquilo que nós recebemos da parte de Deus e que nós temos aprendido no decorrer dos anos, para que você aí do outro lado pudesse também estar aprendendo um pouquinho mais. E assim a gente vai aprendendo um com o outro, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. E saiba que você não está sozinho nessa guerra. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, trabalhando em nosso favor. Se você teme a Deus, pode ter certeza que o Senhor trabalha em teu favor. Que Ele te abençoe.